O mundo assiste apreensivo à explosão do conflito entre Israel e Irã, um confronto que rapidamente se tornou o centro das atenções globais. Em lares, cafés e escritórios, pessoas de diferentes culturas e origens acompanham cada atualização, temendo as consequências de uma escalada sem precedentes. O Oriente Médio, já marcado por décadas de tensões, agora se vê diante de uma nova e perigosa encruzilhada, onde decisões tomadas a milhares de quilômetros podem afetar a vida de milhões. O início desse confronto, em junho de 2025, não foi apenas mais um capítulo na longa história de rivalidades regionais. Ele representa uma ameaça real à estabilidade global, pois envolve potências militares, interesses econômicos e alianças internacionais. O relógio corre, e a cada dia surgem novas incertezas sobre o futuro da região e do mundo. A troca de ataques diretos entre Teherã e Tel Aviv não apenas intensifica o clima de insegurança, mas também coloca em risco rotas comerciais vitais para o planeta, como o Estreito de Hormuz. Por esse estreito, passa cerca de 1/5 do petróleo consumido no mundo, tornando-o um ponto estratégico de extrema importância. Qualquer interrupção pode ter efeitos devastadores para a economia global. O temor de bloqueios ou ataques a navios petroleiros já provoca instabilidade nos mercados de energia. O preço do petróleo dispara, refinarias operam sob alerta máximo, e filas se formam em postos de gasolina em diferentes países. Uma crise energética mundial parece cada vez mais próxima, com impactos que vão do aumento do custo de vida à desaceleração de economias inteiras. Para o Brasil, a situação é especialmente delicada. O país depende de insumos iranianos para setores estratégicos, como fertilizantes para a agricultura e produtos químicos para a indústria. O comércio bilateral, que vinha crescendo nos últimos anos, agora enfrenta incertezas e riscos de interrupção. Além disso, a volatilidade do petróleo afeta diretamente o bolso do brasileiro. O aumento dos preços dos combustíveis pressiona a inflação, encarece o transporte e pode comprometer a recuperação econômica do país. Empresas e famílias sentem o impacto, enquanto o governo busca alternativas para garantir o abastecimento e a estabilidade. A ameaça não é apenas econômica. A insegurança global reflete no cotidiano dos brasileiros, seja pelo medo de novos conflitos, seja pelo aumento da vigilância e das medidas de segurança em grandes cidades. O clima de incerteza afeta a todos, independentemente da distância geográfica do conflito. Por isso, entender as origens, os interesses e as possíveis consequências desse embate é fundamental. Analistas, diplomatas e líderes mundiais se debruçam sobre mapas e relatórios, tentando prever os próximos passos e encontrar caminhos para a paz. O debate é intenso, e as decisões tomadas agora terão reflexos duradouros. As consequências desse conflito vão muito além do Oriente Médio. Mercados financeiros reagem com nervosismo, diplomatas buscam soluções em negociações tensas, e pessoas de diferentes nacionalidades compartilham a mesma preocupação. O mundo está conectado, e o que acontece em uma região pode transformar vidas em todas as partes do planeta. Após anos de guerra indireta, Israel lançou a Operação Leão Ascendente, alegando agir para impedir o avanço nuclear iraniano. Os ataques israelenses devastaram alvos estratégicos no Irã, que respondeu com mísseis e drones contra cidades israelenses, marcando o início de uma guerra aberta. A escalada rápida transformou o Oriente Médio em um barril de pólvora, com o mundo em alerta diante do risco de uma guerra regional prolongada e potencialmente nuclear. O maior custo da guerra recaiu sobre civis. Bombardeios israelenses no Irã e mísseis iranianos em Israel atingiram áreas urbanas, causando mortes, feridos e destruição. Sirenes e explosões se tornaram rotina em cidades como Teherã e Tel Aviv, forçando milhões a buscar abrigo.
Tragédias pessoais, como a morte de uma criança refugiada, simbolizam o sofrimento indiscriminado causado pelo conflito. Para as populações dos dois países, a paz parece cada vez mais distante. O risco nuclear paira sobre o conflito, lançando uma sombra de incerteza sobre toda a região. Em meio à escalada de tensões, cresce o temor de que um simples erro de cálculo, ou um ataque deliberado, possa desencadear consequências catastróficas, não apenas para os países diretamente envolvidos, mas para o mundo inteiro. O espectro de um desastre nuclear nunca esteve tão presente no Oriente Médio, onde rivalidades históricas e interesses estratégicos se cruzam perigosamente. Israel, com seu arsenal nuclear não declarado e uma política de ambiguidade estratégica, mantém uma postura de alerta constante. Embora nunca tenha confirmado oficialmente a posse de armas nucleares, a suspeita de que o país detém ogivas atômicas alimenta a preocupação de uma escalada sem precedentes. Do outro lado, o Irã avança em seu programa nuclear, acumulando urânio enriquecido suficiente para produzir várias bombas, segundo especialistas internacionais. O receio de que o Irã possa, em algum momento, optar por desenvolver armas nucleares intensifica ainda mais o clima de instabilidade. Essa combinação explosiva eleva o temor de uma catástrofe, deixando populações inteiras em estado de alerta e incerteza, enquanto governos e militares monitoram cada movimento do adversário. Ataques recentes a instalações nucleares iranianas, como a usina de Bushehr, trouxeram à tona o risco real de um acidente nuclear provocado por ações militares. A possibilidade de danos a reatores ou ao armazenamento de material radioativo preocupa especialistas e autoridades. Esses incidentes alarmaram a comunidade internacional, que teme um vazamento radioativo em larga escala. Organizações globais e diplomatas correm contra o tempo para evitar que a crise se transforme em tragédia, enquanto a imprensa mundial acompanha cada novo desdobramento. Um acidente desse tipo devastaria o Golfo Pérsico, forçando evacuações em massa de cidades inteiras, com milhares de pessoas fugindo do perigo invisível da radiação. O impacto humanitário seria imenso, afetando famílias, comunidades e economias locais. A contaminação radioativa poderia transformar vastas áreas em zonas inabitáveis por décadas, prejudicando o meio ambiente, a saúde pública e a estabilidade regional. O legado de um desastre assim seria sentido por gerações. Diante desse cenário, a urgência por desescalada e diálogo é vital. Somente a cooperação internacional e o compromisso com a paz podem evitar um desastre sem fronteiras, protegendo o futuro de milhões de pessoas no Oriente Médio e além. As potências globais reagiram rapidamente. Os Essaroua apoiaram Israel e enviaram forças ao Mediterrâneo, enquanto Europa, Rússia e China pressionaram por negociações e condenaram a escalada. A ONU tornou-se palco de apelos por contenção, mas divisões entre grandes potências dificultaram uma resposta unificada. O impasse diplomático reflete a disputa por influência global, tornando o conflito Israel-Irã uma arena geopolítica. O risco de uma crise humanitária e de refugiados preocupa especialmente a Europa. O conflito se espalhou pela região, com o Hezbollah e milícias apoiadas pelo Irã ameaçando abrir novas frentes contra Israel e atacar interesses americanos. O bloqueio do Estreito de Hormuz e ataques cibernéticos paralisaram setores críticos do Irã, mostrando a face híbrida da guerra moderna. Israel enfrenta ameaças em múltiplas frentes, enquanto o Irã usa aliados e o ciberespaço para compensar sua inferioridade militar. O resultado é um conflito imprevisível, onde o próximo ataque pode vir de qualquer direção. O Brasil sente os efeitos do conflito: risco de escassez de fertilizantes, alta nos preços do petróleo e pressão inflacionária.
o agronegócio e toda a economia brasileira ficam vulneráveis a choques externos. Além disso, a segurança de brasileiros em Israel e Irã tornou-se prioridade, exigindo monitoramento e possíveis operações de evacuação. A guerra no Oriente Médio impacta diretamente a vida e o bolso dos brasileiros. O Brasil mantém neutralidade, condenando a violência e defendendo o diálogo, sem tomar partido. O Itamaraty atua em fóruns internacionais, apoiando resoluções por cessar-fogo e ajuda humanitária, enquanto protege interesses nacionais. Como membro do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil busca equilibrar princípios de paz com pragmatismo econômico e diplomático. Navegar entre pressões globais e proteger seus cidadãos é o maior desafio da política externa brasileira. O confronto aberto entre Israel e Irã é um alerta para o mundo. Não se trata apenas de uma disputa regional, mas de um conflito com potencial de impactar toda a humanidade. As tensões crescentes entre esses dois países, ambos com grande influência no Oriente Médio, acendem um sinal vermelho para a paz global. O risco de uma escalada militar não ameaça apenas as fronteiras envolvidas, mas pode desencadear consequências imprevisíveis em escala internacional. A escalada militar só aprofunda o sofrimento das populações civis, que já enfrentam perdas irreparáveis, deslocamentos forçados e traumas que atravessam gerações. Além disso, o risco de um desastre nuclear paira sobre todos, tornando ainda mais urgente a busca por soluções pacíficas. Cada ataque, cada retaliação, aumenta a instabilidade e diminui as chances de reconstrução e esperança para milhões de pessoas. A comunidade internacional precisa agir de forma coordenada e determinada para trazer as partes de volta à mesa de negociações. O papel de organismos multilaterais, como a ONU, e de países com tradição diplomática, é fundamental para mediar o diálogo e evitar que o conflito se agrave ainda mais. O silêncio ou a omissão diante dessa crise pode custar caro para todos nós. Para o Brasil e o mundo, a única saída viável é o diálogo, a diplomacia e a busca incansável pela paz. O Brasil, historicamente defensor do multilateralismo e da solução pacífica de controvérsias, pode e deve contribuir para a construção de pontes entre as nações. A sociedade civil também tem papel importante, pressionando por negociações e mostrando que a paz é um desejo coletivo. O futuro do Oriente Médio e a estabilidade global dependem da coragem de substituir bombas por palavras, de transformar rivalidades em cooperação e de enxergar o outro não como inimigo, mas como parceiro, na construção de um amanhã mais seguro. A paz exige esforço, persistência e, acima de tudo, humanidade. O tempo está se esgotando. É preciso agir antes que seja tarde demais, pois o preço da inação pode ser alto demais para todos nós.